A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na quinta semana do tempo comum. 14 de fevereiro de 2025, memória dos santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Por desobediência, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus. O pecado entra no mundo, com suas consequências. Somos convidados a fugir das ocasiões de pecado e nos abrirmos à palavra de Deus para fazer sua vontade. Essa foi a atitude que os santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo, assumiram no seguimento de Cristo. Gregos de nascimento e irmãos de sangue e na fé, realizaram ambos no século IX grandiosa obra missionária junto aos povos eslavos. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, pelos santos irmãos Cirilo e Metódio, concedestes a luz da verdade aos povos eslavos. Dai-nos acolher em nossos corações as palavras da vossa doutrina e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. O salmo responsorial será o Salmo 31, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Feliz aquele cuja falta é perdoada. E o Evangelho será o de Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. O autor do livro do Gênesis precisa dar uma resposta a uma pergunta existencial: de onde vem o mal? O livro do Gênesis quer ser um livro de respostas às tantas perguntas que a humanidade tem. E no momento de recomeço, situa-se a confecção do livro do Gênesis depois do exílio na Babilônia. Portanto, ele é um livro bastante recente, embora seja o primeiro na ordem do cânon dos livros da Bíblia. Quando tudo recomeçava, era necessário dar respostas às muitas perguntas que ficaram depois do desastre social, político, econômico, moral, que foi o exílio do povo de Israel na Babilônia e a total destruição de Jerusalém e de tantas vidas em Israel. De onde vem o mal? Por que merecemos tantos castigos? Como é que a morte entrou no mundo? Então, o autor, alegoricamente, confecciona esta novela, este drama que se dá entre o primeiro casal humano e uma serpente, uma cobra, que no jardim feito por Deus são tentados por uma serpente e se deixam conduzir pela sua orientação. A orientação da serpente é muito sagaz. Diz a serpente à mulher, em contestação ao que a palavra de Deus havia predito, que não é verdade o que Deus disse. Não é verdade que eles morreriam se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. A verdade é que, comendo, eles teriam o conhecimento do bem e do mal. A mente deles iria se abrir e eles seriam como deuses. Uma explicação bastante falaciosa, própria do fake, da mentira, da corrupção serpenteada, que leva exatamente aonde o maldito quer levar a sua vítima.
quer levá-lo a um ponto onde ele não tenha mais escapatória, não tenha saída. Ou seja, ele seja convencido, persuadido, completamente tome posse de uma mentira que para ele agora passa a ser aceita como verdade. E fascina, seduz. O demônio é sedutor, exatamente para levar a pessoa para onde ele quer, a fim de devorá-lo dentro das suas artimanhas. É assim então que logo vai se compreender que há um princípio iníquo, uma raiz ímpia que cresce com a gente e que fala como uma voz sedutora dentro de nós para nos enganar, para mentir. O diabo é o pai da mentira, dirá Jesus. E a gente se deixa arrastar, se deixa persuadir de que, mesmo sabendo que Deus tenha dito o contrário, agora esta nova proposta sedutora poderá ser uma coisa alternativa e boa. É aí que a gente se dá mal. É aí que o mal entra na vida da gente. É aí que a gente se entrega e não tem mais como escapar, a não ser quando a misericórdia divina vier ao nosso encontro, através de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, com a força do seu Espírito em Pentecostes, portanto, produto da sua Páscoa, da sua entrega redentora, para que a humanidade volte a ser reconciliada com Deus de onde saiu e a quem negou. Mas isso será para o Novo Testamento. Aqui estamos nos albores da compreensão do conceito do mal, da sedução, da tentação. E toda a humanidade passa por isso. Todos nós obedecemos este ritmo maléfico de etapas que levam a gente ao pecado. O pecado é a ruptura entre nós e a palavra de Deus, entre nós e Jesus Cristo, entre nós e a lei natural e a lei divina. É a transgressão da lei, é um fechar os ouvidos, virar as costas para o Deus que nos ama e nos salva, nos conduz para o bem, e virar o rosto, se afeiçoar, se fascinar por outros deuses, outros demônios que se tornam fascinantes, cativantes, sedutores e a quem a gente passa a obedecer. É claro que daí resulta o desastre. O desastre foi a vergonha, o remorso, quando tudo já estava perdido. Antes, a nudez não era algo mal. Agora, a nudez envergonha. E imaginemos, alegoricamente, o autor sagrado cria uma cena bastante jocosa, quase brincalhona, para dizer que o casal ficou com vergonha. Vendo que estavam nus, ficaram com vergonha e teceram tangas com as folhas de figueira para poder se cobrir. E quando ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Como se esconder de Deus se Deus conhece tudo o que criou? Que história é essa de esconder-se de Deus? Este escamoteamento, esta simulação, esta falsificação, ela é o resultado do mal que se prolifera. Uma vez infectado, o vírus do mal começa as suas reações e leva a gente a fugir de Deus, a fuga de Deus e ao completo inserimento, a completa inserção dentro do mundo do pecado. Fugimos de Deus exatamente para nos ver mais livres e assim, sem compromissos mais com Deus, avançar para as profundezas, para a variedade da maldade que passa a criar outra natureza em nós. Outra natureza em nós. O pecado recria, deformando como uma neoplasia
cancerosa no corpo humano, recria a natureza, deformando-a e tornando-a cada vez mais sem nostalgia alguma, sem saudade alguma de Deus e do bem. Cuidado com o pecado, cuidado com as tentações, cuidado com estes caminhos. Para onde você vai? Que caminho tomará? A quem vai ouvir? Quando pecar, então, diz o salmista, será feliz aquele cuja falta será encoberta pela misericórdia divina, feliz aquele cuja falta é perdoada por Deus. O perdão de Deus é capaz de sanear tudo isso, é capaz de eliminar o pecado pelo merecimento da morte redentora do seu Filho. Mesmo que a culpa fique, e que nós teremos esta culpa redimida no purgatório e pelas indulgências. Neste ano santo da redenção, estamos falando de indulgências, claro, para poder retirar a culpa que fica do pecado praticado. Mas o perdão de Deus reata conosco aquela amizade rompida pelos nossos pecados. Voltemos ao confessionário, voltemos à confissão, voltemos ao arrependimento. Percorramos todo o trajeto de volta para o Senhor. Voltai para o Senhor vosso Deus. É o grande convite, o grito que ouviremos durante a Quaresma e no dia da quarta-feira de cinzas pelo profeta Joel. No Evangelho temos uma experiência maravilhosa que é bastante batismal. Marcos está formando catecúmenos para entrarem na comunidade através do batismo. Passando então outra vez pela região de Tiro e Sidônia, Jesus adentra na Galileia e atravessa a Decápole, as 10 cidades daquela região pagã. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. O homem falava, mas falava com dificuldade porque não ouvia bem. Não ouvir bem compromete a fonética, a fala, a palavra. Não se fala bem, não porque não se sabe falar, mas porque os ouvidos têm problemas. Então pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão para agir bem dentro do espaço mistagógico do mistério divino. Em seguida, coloca os dedos nos seus ouvidos, cospe e com a saliva toca a língua dele. Olhando para o céu, suspira, aspira do Espírito e diz Efatá, que quer dizer abre-te. Marcos conserva o termo em hebraico, Efatá, abre-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Porque isso aqui é imagem daquela mesma cena que nós assistimos no batismo, quando o padre faz isso, tocando nos ouvidos e próximo dos lábios de uma pessoa batizada, de uma criança batizada. Logo ela possa ouvir a palavra de Deus e pronunciá-la para a glória do próprio Deus. E então, este episódio nos ajuda a ouvir com precisão a palavra. Por falta da acolhida da palavra, olha o que aconteceu no princípio. Por ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática, tudo pode ser revertido. Sim, façamos o revertério do mal. Paguemos tudo com o bem, fazer bem todas as coisas. Muito impressionados com o que viram, todos disseram a respeito de Jesus, Fecit omnia bene. Ele fez bem todas as coisas. Aos surdos ele fez ouvir, e aos mudos ele fez falar. Façamos como Jesus, vivamos como Jesus, ponhamos em prática o que ouvimos como Jesus, façamos bem todas as coisas, faça bem todas as coisas. Procure ser caprichoso no bem. Não seja relaxado, uma pessoa que faz as coisas pela metade, de qualquer jeito tá bom, o ruim fica bom. Não se perverta, não se corrompa, não se deixe levar por esta vida patifa.
Não seja cafajeste. Não seja desse tipo, esse tipinho de gente ralé, de filho de Deus de baixa qualidade. Não. Queira prestar e faça bem todas as coisas que fizer. Procure arrumar bem as coisas. Treine, isso não se inventa, isso se prepara desde cedo na vida. Treine seus filhos a fazer bem as coisas. Às vezes é até a tampa do próprio creme dental que a criança deixa na pia daquele jeito que dá raiva, não é? Nos adultos. O papel que se coloca no vaso sanitário ou no cesto do vaso sanitário. O modo de tomar banho e molhar com os pés a área seca do banheiro. Sair molhando todo lugar. A toalha molhada em cima da cama. A garrafa d'água que tomou geladinha e deixa seca dentro da geladeira. O prato que empurra depois que come e deixa a cadeira de fora para que outro tropece nela ou alguém venha e recolha a xícara e o prato e leve para a pia para lavar. Todos estes relaxamentos são pais que promovem e preparam pessoas inaptas para gerenciar a própria vida. Os pilantras nascem em casa. Os ladrões nascem na frente da geladeira. As pessoas piores, mais relaxadas, são geradas dentro de um banheiro. Sim, não tenha vergonha. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque o que estamos precisando é de gente caprichosa. Porque se não caprichar no bem, vai caprichar no mal. Vai caprichar na corrupção, na mentira, na disfarçatez, na dissimulação. Sim, se você não caprichar no bem e não ensinar seus filhos a fazer isso desde criança, eles vão ser ensinados caprichosamente, de modo superior, por quem fará deles pessoas péssimas, caprichosas e artilosas no mal, artífices do mal. Vamos fazer como Jesus, ele fez bem todas as coisas. Que hoje seja um dia de capricho. São Cirilo e São Metódio nos ajudem nisso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.